Amigos do canal Sapucaí, para quem não me conhece, sou Pedro Migão, ganho vida como economista, mas aqui no mundo do carnaval venho me empenhando em divulgar a história, a memória do carnaval carioca e fazer todo um trabalho de jornalismo. Estou iniciando esta colaboração, veremos aqui vídeos semanais, analisando aspectos do carnaval e das escolas de samba, mas sempre com um toquezinho de história, um toquezinho de memória, porque tudo que acontece nas escolas de samba a gente consegue levar para o ângulo da memória, né? Sempre vai haver uma referência histórica. Nessa primeira coluna, vamos falar um pouquinho do Enredo da Portela, Um Defeito de Cor, baseado no livro da escritora Ana Maria Gonçalves. É um romance histórico, ele na prática é um meio termo entre um livro de ficção e um livro de não ficção. Algumas pessoas manifestaram um pouco de estranheza de a Portela levar um livro para Sapucaí, a história contada é um livro. Me parece que a ideia do enredo, com a leitura da sinopse, é de que o enredo vai ser a história da Luísa Marim contada através do livro, mas para isso a gente vai ter que esperar um pouco mais do desenvolvimento de enredo. Não é novidade a Portela trazer obras literárias como enredo para o carnaval. Será a 8ª ocasião onde a agremiação de Oswaldo Cruz trará um tema baseado em um livro. Em 66, a escola trouxe Memória do Sargento de Milícias, né, foi campeã com esse enredo. Esse enredo tem uma curiosidade: o único samba de Paulinho da Viola como compositor da Portela, samba enredo. Ele terminou a carreira dele de compositor de samba enredo invicto. Em 68, a escola veio com um tronco do IP, que marca a primeira águia como abre-alas da escola. Em 73, a Portela comemorou seu cinquentenário com Passárgada, Seu Amigo do Rei, baseada no poema do Manuel Bandeira, e onde a narrativa trazia de que a Passárgada era a Portela. A escola foi 4ª colocada nas duas ocasiões, em 68 e em 73. 73 também marca o primeiro samba enredo de Davi Correia, né, que ainda hoje é um dos maiores vencedores de samba enredo na Portela, com 7 vitórias, junto com Vanderlei Monteiro e com Noca da Portela. Há um interregno. Depois temos 87, Adelaide, a Pomba da Paz, que é inspirada num poema do Romir Ayala, um samba que eu acho muito bonito. E que é um dos primeiros enredos que tem como mote a preservação da natureza. Não é o primeiro, né? No ano seguinte, em 88, né, A Lenda do Vice-Rei, embora seja um enredo teoricamente histórico, também é baseado em um livro. Foi 5ª colocada, foi 3ª com a Adelaide, um ano de julgamento muito complicado. Foi 5ª colocada em 88, um enredo que eu acho até, para aquele momento histórico, um tanto quanto anacrônico. Aí sim, há um grande hiato. Em 2020, a Portela contou a história do Rio de Janeiro antes da chegada dos portugueses, que é uma história verídica, mas em cima de um livro. O enredo da Portela Guajupiá está baseado todo
no primeiro capítulo, na verdade, do livro Rio Antes do Rio. Já li o livro, tirando o último setor, que é o setor atual, todos os setores do enredo estão no primeiro capítulo do livro. E agora, em 2024, a Portela volta com Um Defeito de Cor. Como eu falei no início, é um romance histórico, então fica no meio termo entre a ficção e a não ficção, porque ele conta a história de personagens reais, né? A Kerrindra, Luísa Marim, né? Luiz Gama. Como um romance histórico, ele tem algumas licenças poéticas. Vale lembrar que o título Um Defeito de Cor, que também dá nome ao livro e dá nome ao enredo, vem de uma lei do século retrasado, século XIX, que dizia que pessoas negras não poderiam exercer certas funções públicas, né, como juiz e outras. Então era considerado, abre aspas, o meu defeito era a cor. Vai ser um enredo de pegada negra, sem dúvida alguma. É algo que aí sim, a Portela não tem tanta tradição. A Portela fez de Luaê em 72. Forçando um pouquinho a abordagem, fez 94, quando o samba era samba. Oh, capoeira, capoeira, que beleza, o samba vai levantar poeira, zoeira, aonde gente, tem os monstros Cruz de Madureira, vou África. O enredo começa na África, a primeira parte do enredo toda é na África. E fez o Baobá, mas eu achei uma boa ideia dos carnavaleiros Antônio Gonzaga e André Rodrigues de se referenciar na literatura nacional, que é algo em que a Portela tem tradição, tem estofo, tem características, né? E de certa forma retoma a tradição de obras de, entre aspas, ficção. Haja visto que tanto o Vice-Rei quanto o Guajupiá são inspirados, são histórias reais, né? Então era Adelaide, o último, para falar de temas atuais, como racismo, como a luta negra, como política. Não necessariamente a política partidária, né? Até o ato de você não ser político é um ato político. A gente tem que deixar isso também bem em conta. E aqui eu não estou falando de partido, estou falando de política no sentido estrito do termo. É uma possibilidade de recomeço após um desfile de 2023 que, infelizmente, não há outra definição que não fiasco, né? O desfile do centenário, assim, eu falo isso até com um pouco de tristeza, porque eu sou portelense, talvez tenha sido o maior fiasco da história do Sambódromo, maior do que o ano dos baianos na Mangueira. E aí a gente entra numa outra questão, que é a seguinte: normalmente os enredos que são autorreferentes com datas redondas acabam não tendo bons resultados. E eu penso que isso vem muito da expectativa que se cria. Então, se o desfile não for algo arrebatador, não for algo inesquecível, as pessoas tendem a achar que foi uma decepção. Lógico, a gente tem situações como esse ano da Portela, que tudo deu errado. A escola pecou bastante na preparação. Você tem casos como, por exemplo, o Salgueiro, o seu cinquentenário, que estourou o tempo, porque o então patrono Maninho achava que era 85 minutos o tempo de desfile e não 80. Me parece que a expectativa que se cria nesse tipo de enredo, nesse tipo de desfile, acaba meio que jogando para baixo, porque ou se faz um desfile arrebatador, ou fica essa sensação de decepção. Mas, né, para a gente já começar a encerrar, eu penso que a Portela fez mudanças de 23 para 24, que vão colocar de novo a agremiação, porque, a meu juízo, junto à Mangueira, acho que são as duas maiores do Carnaval Carioca, vai colocar a agremiação de novo na luta por bons resultados. Penso que, talvez em termos de disputa de títulos, né, sem o que eu chamo de magia do joelho, né, porque a gente também tem que pensar que as coisas muitas vezes acontecem na avenida, né, o que eu chamo de magia do joelho, mas eu penso que, em condições normais, eu vejo ainda 2 ou 3 escolas um pouquinho à frente da Portela em termos de equipe, em termos de organização interna, em termos de até profissionais. Mas eu penso que a Portela fez ótimas mudanças de maneira a voltar a ser competitiva, assim, porque 2022 teve mais sorte que juízo, né? O problema que aconteceu foi na concentração.
E esse ano 23, acho que estouraram algumas coisas que quem acompanha o dia a dia da escola sabia que estavam ali latentes. A preparação do desfile do centenário, longe de ser boa, né? A gente tem que ver a disputa de samba, a Portela vem de duas disputas de samba bastante polêmicas. Mas eu penso que as mudanças foram no sentido de oxigenar a escola, de descentralizar a escola, né? A agremiação, né? Até os últimos 2 anos já estava muito centralizada na figura do presidente, ele acumulando muitas funções. Mas eu penso que são passos importantes e eu estou otimista com a Portela para 2024. Você pode me encontrar, né, também no canal Blog Ouro de Touro no YouTube, né, onde a gente faz trabalhos de análise mais longos, onde a gente faz todo um trabalho voltado à história do carnaval. Então acompanhe a gente por lá também e acompanhe a gente aqui no canal Sapucaí. Grande abraço a todos e até semana que vem.